Cá estamos nós com mais um programa Basta Querer e hoje temos uma rubrica especial que se chama Hora da Família. E desde já quero dizer que nós temos dois números de telefones, um é do WhatsApp, outro é do SOS, onde você pode fazer os seus pedidos de oração. Também se você tem alguma outra pergunta, onde temos igreja, como que você pode obter certo tipo de material, como que pode ter um grupo familiar em casa, então liga para esses números. WhatsApp mais 351 912 89 5800. Ou então o SOS mais 351 211908990. Então faça já os seus pedidos, porque no final deste programa eu vou orar para si. Faça já, porque senão de repente o programa acaba e pronto, já não posso orar hoje. Mas entretanto, liga para esses números. E vamos agora começar como que nós começamos todos os programas, com a música da alegria, porque no final de contas, Deus é muito bom e sabe, Deus habita no louvor do seu povo. É isso, né? Então é isso mesmo. Então você fica já de pé. Vamos cantar esta música, a música cheia de alegria. Deus habita no louvor do seu povo. Deus passeia no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo. Deus passeia no louvor. Deus habita. Ele passeia no louvor. Glória a Deus. É isso mesmo, Deus habita no meio do louvor do seu povo. Em Salmo 105 diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Aliás, todos os salmos estão cheios dessas exortações para que você comece a louvar a Deus. E como que nós ouvimos também, quando nós louvamos a Deus, Deus passeia no louvor do seu povo. Então, onde Deus está, há paz, há alegria, há gozo, Deus liberta, Deus faz o impossível. Então, agora mesmo, vamos então continuar a louvar a Deus. E agora é com o hino que diz: não há Deus tão grande como tu, porque é mesmo isso, né? Não há ninguém como Ele. Ele é mesmo o Deus Todo-Poderoso e quando Ele entra na nossa família, quando Ele entra na nossa vida, tudo muda e muda para melhor. Então, fica de pé, vamos então todas cantar estas músicas, louvando a Deus. Não há Deus tão grande como tu. Não há, não há. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus tão grande
E a palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito desta última música, porque esta foi uma das primeiras músicas que eu ouvi quando eu cheguei a Portugal. Não entendia português, mas esta última parte, glória a Deus, amém, amém. Finalmente eu podia cantar, porque os homens eram glória a Deus e as mulheres, amém, amém. E eu finalmente contente, eu posso falar, cantar alguma parte em português, que é amém, amém. Então, tudo muito importante. É muito importante que nós louvamos a Deus. E há uma música que nós chamamos de uma música de fé. Porque quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós falamos aquilo que vai acontecer na nossa vida. E esta música diz assim, eu já venci. Eu já venci por quê? Porque Jesus veio a esta cruz. Ele morreu por nós. Então eu venci em nome de Jesus. Ele morreu por mim na cruz, então eu vou andar na sua luz. Entretanto, fala muitas coisas de verdades que acontecem. Eu conheço agora a verdade de Deus. Ele me liberta, Ele está comigo, Ele está ao meu lado. Então, por isso, eu posso dizer, eu já venci. Sabe, essas músicas que nós cantamos são músicas muito bonitas. Mas o meu conselho é que você também ouve bem, né? Ouça bem o que é que cantamos, as letras. Porque não é só música, não é só alegria, mas as palavras são muito importantes e é aquilo que nós estamos a cantar. Então, vamos então ouvir esta música que diz, eu já venci. Não vai vencer, mas você já venceu. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço a verdade de Deus e a verdade Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele jamais se abandonará. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá, é Jesus, é Jesus, é Jesus.
que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, oh, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Na sua luz, eu vou andar na sua luz. Eu vou andar na sua luz. Eu vou viver na sua luz. Eu vou andar na sua luz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Glória a Deus, eu já venci, você também já venceu. Entretanto, nós agora vamos cantar uma música que é da adoração. A adoração é já diferente do que o louvor. Porque quando nós adoramos, nós já não estamos a falar, cantar para a câmara, para você, dizendo que Deus é tão bom, que Ele é maravilhoso, que você já venceu. Mas, aliás, a adoração é que nós adoramos ao nosso Deus, ao nosso Pai. Que nós nos concentramos em tudo que Ele é. O agradecemos por tudo que Ele fez para nós, a nossa salvação, tudo que Ele fez para nós. Então, é o nosso coração falando, cantando para Deus. É por isso que nós muitas vezes também dizemos, feche os seus olhos, levante as suas mãos para que a pessoa se concentre em Deus, não mais olhando para a pessoa que está ao seu lado, mas concentrando-se em Deus. Isto é adoração. A adoração pode ser feita com cânticos, mas também com a nossa maneira de viver, a nossa maneira de fazer as coisas. Isto também pode ser um ato da adoração. Mas agora nós vamos cantar esta música de adoração. Então, feche seus olhos, pense em Deus, agradece a Deus pela sua salvação, tudo que Ele tem feito na sua vida, porque Ele é grande, maravilhoso. Grande, o Senhor, e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo o mundo. Grande é o Senhor, em quem temos a vitória. Ela ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Jesus, bem alto teu nome, queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos. Pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Jesus, bem alto teu nome, queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos. Pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o
Aleluia. É maravilhoso estar assim na presença de Deus e nós agradecer a Deus e falando para Ele. E sabe, Ele depois vai ter conosco e Ele nos traz a sua paz, a sua alegria, tudo isso é maravilhoso. Entretanto, nós agora vamos ter alguém do time que vai dizer alguma coisa. E hoje, a nossa convidada hoje, é a nossa convidada, é a Gabriela. Então, vamos receber aqui a Gabriela com uma grande salva de palmas você lá em casa. Então, Gabriel, está tudo bem, né? Tudo bem, Pronto, sim. é Nada isso, né? nervosa. Sim, nada nervosa, né? Então, tem um testemunho, certo? Sim, vou Então. falar acerca do meu testemunho de Sim. como eu me tornei missionária, não é? Para Ok. quem não sabe, sou missionária já há alguns anos. E missionário quer dizer muitas coisas, né? Quer dizer muitas coisas. Faz quer- muitas coisas, né? Exatamente, Pronto, aquilo que for preciso. é isso. Então, para quem não sabe, eu sou da igreja desde que nasci, portanto já sempre cresci na igreja, os meus pais sempre me levaram para o caminho certo, que é o caminho de Deus, né? E eu sou muito grata a isso. Mas a verdade é que eu nem sempre fui aquela pessoa firme, portanto eu ia mais porque tinha que ir. Tinha que ir ao domingo, tinha que ir ao grupo familiar. E também como era jovem, como era mais nova, não tinha assim aquele compromisso, não é? Até que houve um dia em que eu realmente quis servir a Deus. Mas até que esse dia chegasse, né? Foi algumas coisas. Passaram-se Quanto algumas tempo? coisas. Portanto, eu estudava, não é? Tinha os meus interesses, os meus gostos. Portanto, gostava muito de sair com amigas, de ir passear, gostava muito de moda, maquilhagem, cabelo, roupas, tudo. E fazia muito disso a minha prioridade. E, portanto, o dinheiro que eu também tinha, eu gastava muito nisso. Portanto, e eu imaginava-me num futuro, se calhar, a fazer algo no mundo da moda e assim. Até que, entretanto, eu comecei a ver que se calhar esse não era bem o caminho. Quando que começou a ouvir isso? Mais ou menos um bocadinho antes de terminar o secundário, para aí no 11º ano, alguma 15 coisa, anos. alguma coisa que aconteceu que ficou de repente a pensar que não é isso? Foi aos poucos eu comecei a pensar, mas o que é que será da minha vida? Portanto, eu não sei se este vai ser o caminho, porque a minha mãe também me dizia que o mundo da moda era algo assim muito inconstante e em Portugal também poderia não ter um futuro. Eu até ponderei querer ir estudar para fora, portanto, para aquele Inglaterra, França, aqueles países que se calhar dão mais valor ao mundo da moda, mas comecei a ver que realmente eu acho que não era aí que ia ser o meu futuro. Então comecei a pensar, bom, vou fazer a faculdade cá, não é, em Portugal, mas também não sabia o que queria seguir, portanto, eu Então estava via o muito meu indecisivo, futuro, não é? exato, Pronto. confuso, não sabia muito bem o que é que eu ia fazer da vida, mas pronto, lá no 12º ano, quando acabamos os exames, já fazemos a inscrição para a faculdade e eu lá fiz a inscrição para a faculdade, inscrevi-me num curso de Psicologia, uma faculdade muito boa, Psicologia, não é? né? Psicologia. Não tem nada a ver com modas Não tem nem nada a ver nada, com né? moda, Não, pronto. Mas também era uma vertente... Porque estava tão confuso que Exato. pensava em vou estudar psicologia para ver o que é que no final. Exato, Ok, é. já estou a entender. Mas até era uma área que eu gostava, a psicologia, mesmo no 12º ano eu tive uma disciplina que era psicologia e, portanto, vi ali algumas coisas que me interessavam. No entanto, também não sabia se era aquilo que ia ser a minha vida, mas eu tinha que escolher um curso. E eu também não queria desiludir os meus pais de não ir para a faculdade, porque isso era algo que já desde nova, que eu era mentalizada de que saindo da escola havia Tem um que fazer um percurso curso. agora na faculdade. Pronto, e eu lá me inscrevi no curso. E nesse ano, portanto, isto tudo em 2016, a transição Ainda de... estava na 12ª. Estava no 12º e Era ia esse fazer a último ano, transição pronto. Ok, exatamente para a faculdade, que ia começar depois em setembro. E nesse ano foi o ano em que eu comecei a querer servir a Deus. Porquê? Portanto, Porquê é que queria foi algo que começasse? foi crescendo no meu coração. Eu mesmo sendo da igreja há muitos anos, nem sempre tive aquele desejo de querer servir. Não queria ter aquele compromisso sem realmente saber se era aquilo que eu queria, porque eu não queria estar a comprometer-me com algo que eu se calhar depois pudesse não cumprir. Então eu queria mesmo ter a certeza de que queria fazer o curso de diáconos, queria servir. Então nesse ano houve um novo curso de diáconos, eu fiz o curso. Comecei-me a envolver mais na igreja, portanto comecei a ir aos jovens, que eu antes não ia, porque sim, eu tinha jovens sempre lá fora. fui... Exato, tinha as minhas amigas e saía com as minhas amigas, mas também porque sempre eu era muito tímida e mesmo ainda hoje sou, mas acho que antes era muito mais, então ficava sempre no meu cantinho, ia só com os meus pais à igreja, não é? Mas comecei a envolver mais, a ir aos jovens, a ajudar na reunião de jovens, a cantar e assim. E portanto depois acabei o curso de diáconos, perto da altura da convenção. Não foi a consagração logo antes da convenção, porque ia haver a convenção e eram os preparativos e tudo mais. Então depois da convenção de fé fui então consagrada em setembro.
que foi então o mês em que eu entrei para a faculdade. Acabou de entrar então. Exato, eu entrei na faculdade, portanto em setembro eu entrei. Só que estando lá eu não me sentia bem, eu não sabia o porquê, eu sentia que eu não pertencia ali. Sim. Portanto, e eu tinha todas as condições para estar lá e queria mesmo também orgulhar os meus pais de estar na faculdade, mas aquilo não me completava, eu não me via a fazer nada daquilo. Não estava no Não lugar estava certo. satisfeita. Eu até pensei, bom, se calhar até seria bom mudar de curso, não sei, tentar outra vertente, outra área, mas com o passar dos dias, portanto eu ia ajudando mais na igreja e assim, e já comecei a servir também no louvor em Alvalade, nas reuniões assim mais pequenininhas. E houve um certo dia, né, que eu estava na igreja e uma missionária na altura veio-me perguntar se eu não queria ser missionária. E eu disse que não é? Eu nunca tinha pensado em ser missionária. Não, eu sabia que havia muitos missionários na igreja já, mesmo em Alvalade. Qual é a ideia que tinha da missionária então na época? Eu nem sabia muito bem o que os missionários faziam, portanto eu sabia que estavam lá sempre na igreja e pronto, eu sabia que a vida deles era só a igreja, eu sabia. Sim. E pronto, não me imaginava nisso, né? Ponto. Não me imaginava isto, né? Então, disse, uma vez. Não é para mim, não quero ser missionária. E até porque estava na faculdade, pronto, e tudo mais, queria acabar os estudos. Até que depois, eu lembro-me, eu estava em casa um dia à tarde a estudar, sozinha, estava até no computador, e eu lembrei-me disso que me tinham perguntado, se eu queria ser missionária. E eu comecei a pensar naquilo, mas foi mesmo algo muito forte, portanto não foi algo por acaso que eu me lembrei daquela conversa, foi mesmo Deus que colocou aquela conversa outra vez no meu coração. Sim. E eu fui ao site da igreja, não é? E há lá embaixo, assim, do site, há lá uma aba que diz missionários. E eu entrei lá e lá vi fotos, há lá testemunhos, a parte da inscrição. E eu até ouvi os testemunhos que estão lá e inclusive ouvi o testemunho da Bispa. Aquele testemunho em que a Bispa fala de como entrou para missionária e tudo mais. E aquilo foi algo que se fez luz na minha vida. Portanto, estava a passar por um período em que nada fazia muito sentido e aquilo parecia que fazia sentido, mas eu ao mesmo tempo eu pensava, mas eu agora vou ser missionária, eu vou largar tudo, eu ainda agora comecei na faculdade, vou deixar tudo para trás, mas aquilo não saía da minha cabeça. Então depois eu até falei com o pastor na altura que estava em Alvalade e o pastor disse para eu pensar com calma, para falar com os meus pais antes de fazer a inscrição, para fazer tudo certo, não é? Para não estar a pular passos. Então falei com a minha mãe, que sabia que ia ser assim um bocadinho mais... que me ia apoiar, ia ser mais fácil. Mais fácil, mais complicado. Mais fácil, sim. E vamos ela começar com o mais fácil. Com o mais fácil, porque sim. se isso é complicado, então não é de Deus, né? Exato. Não, então ela apoiou-me, né? Disse que qualquer decisão que eu tomasse, que ela me ia apoiar, que ia estar sempre lá para me ajudar e assim. Só que na minha cabeça a parte mais difícil era falar com o meu pai. Que apesar de, ser da igreja, mas eu sabia que ele queria um futuro para mim, digamos que no mundo, tendo um curso, portanto, trabalhando no mundo, e eu sabia que a parte de falar com ele ia ser mais difícil. Tanto que eu cheguei mesmo a fazer alguns dias de intercessão para falar com ele. Hoje, quando eu penso nisso, até acho engraçado. Quase 7 semanas, não? Quase 7 semanas para falar com ele sobre este assunto. Passado uns dias, lá ganhei coragem, lá ia cheia de fé, toda preparada para qualquer resposta que ele me pudesse dar. Bíblia na mão? Bíblia na mão, quase tudo isso. E quando falei com ele foi algo muito natural, portanto, ele não me deu nenhuma das respostas que eu estava à espera, que era, não vais fazer isso, não vais destruir a tua vida, não vais largar tudo por causa disso. Ele disse algo parecido com o que a minha mãe me disse, que era, pronto, se é o que tu queres, já tens 18 anos, também já não te podemos obrigar a fazeres isto ou aquilo, porque também agora as tuas ações têm as consequências e aquilo que tu quiseres fazer, pronto, é o que vais fazer. E eu expliquei-lhe, não é? Na altura já tinha mais algumas noções que, pronto, para ser missionário tinha que, então, sair da casa dos meus pais, não é? Tinha que estar mesmo disponível o tempo todo para servir a Deus. E, portanto, depois, isto já era mais ou menos outubro de 2016. Quer dizer, passou um mês. Sim, foi ali cerca de um mês, este dilema todo, digamos assim. Depois, entretanto, falei outra vez com o pastor fez a inscrição, não me lembro se eu fiz ou se ele fez, mas depois isso aconteceu, da inscrição. Foi feita. A inscrição foi feita. E depois, passado cerca de, uma semana e meia, fui chamada para ser missionária. Portanto, eu até achava que ia demorar um bocadinho mais tempo, mas não, passou uma semana, mesmo muito pouco tempo, fui chamada.
E pronto, e depois as coisas começaram a acontecer. Eu tive que ir à faculdade, não é? Sim. Explicar que pronto. O que é que eles diziam na faculdade? Oh? Não disseram nada, porque eu disse que queria. Eu disse que queria anular a matrícula, não é? Eles disseram, mas olha, pensa se calhar em congelar a matrícula, que, ou seja, não é aniquilar a matrícula, sim, deixar aqui por uns tempos em stand-by. Podes mudar de ideias. Depois mudar de ideias. Eu disse, não, eu quero mesmo cancelar. E pronto, cancelei. E pronto, depois começou toda a aventura de entrar para missionário. E depois lá entrei, em outubro de 2016, e estou aqui até hoje. E, portanto, então, o que é que tem feito desde 2016? Então, já fiz muitas coisas, não é? Portanto, já trabalhei em alguns departamentos de eventos, de reportagem, já fiz parte do departamento das séries, não é? De coisas de família. E pronto, tem sido assim uma aventura, não é? Uma jornada. E aquilo que eu sou hoje, se calhar há 10 anos atrás eu não imaginava que ia ser tudo isto e que ia sair da casa dos meus pais com 18 anos para servir a Deus. Mas graças a Deus que isso aconteceu, porque realmente era aquilo que Deus tinha para mim e é isso que hoje em dia faz sentido para mim. Sim. Então, o seu testemunho não é assim uma coisa espetacular, assim, pum, Deus me apareceu. Sim. Mas foi, quer dizer, Deus foi falando no coração. Sim, foi falando ao meu coração. Foi falando, Sim. pronto. Né? É então, isso mesmo. qual a palavra que quer deixar assim para outras pessoas que talvez estão na mesma situação, que já não sabem bem o que é que quer da vida? Sim. Então, eu acho que em primeiro lugar, não é importante buscar a Deus, não é? Falar com Deus, pedir a direção de Deus, porque realmente se não for Deus a guiar a nossa vida, portanto, mesmo que nós tentemos guiar a nossa vida, não vai dar certo, porque os nossos caminhos não são bons, portanto, nós temos sempre aquela tendência de ir para o mundo. E Deus, Ele quer nos puxar para o lado bom, que é o lado da igreja, dos caminhos de Deus. Então, eu incentivo a todos sempre a buscar a Deus, não quer dizer que todos agora vão ser missionários, não é isso, mas buscar a Deus, porque Deus Ele tem o plano perfeito para nós, tem o caminho certo para nós, e quando estamos no caminho de Deus, então estamos no caminho certo, e Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, não é? Ele supre todas as nossas necessidades e tudo na nossa vida flui. É claro que as coisas... Não tudo é cor-de-rosa, nem né? tudo é cor-de-rosa. Também é azul e verde, Exatamente, e laranja. todas as cores, mas Deus Ele tem mesmo um propósito para cada um de nós, quer seja como missionários, como diáconos, mesmo só como irmãos. Deus tem um propósito para nós e o importante é nós estarmos no propósito de Deus. É isso mesmo. Muito obrigada, Gabriela. Nada. Então, e escolheu uma música, né? A música Este é o meu desejo, sim. E porquê que escolheu esta música? Porque realmente faz sentido também com esta mensagem que eu queria passar, não é? De que este é o meu desejo, honrar-te, servir-te, dou-te o meu coração e para Deus eu quero mesmo viver. É isso. Muito obrigada. Nada. Vamos então cantar esta música, que esta música seja uma música para si também, que este desejo também entre no seu coração. E uma coisa muito importante, na verdade, o que a Gabriela falou, né? Quando a pessoa não está no lugar onde Deus quer que você esteja, você não está certo, você não se sente bem, falta-lhe alguma coisa, não dá para explicar bem. Isto é porque não está no lugar certo. E porque Deus tem lá uma outra coisa. E quando uma pessoa procura Deus, busca Deus, Deus vai falando ao nosso coração. Ele não empurra, né? Mas vai falando até o nosso coração. E a pessoa tem que tomar as decisões. Também não é deixar Deus sempre a falar a vida toda, mas há épocas que nós temos de tomar uma decisão e decidir pelo caminho de Deus que Ele tem para a nossa vida. Vamos então cantar esta música. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar-te. Tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, para ti eu viverei, sempre que eu respirar.
Sempre que eu acordar, sou a ti eu louvo. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Para ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, a ti eu louvarei. Vamos falar então uma lição que tem a ver com a família e o título dessa lição hoje é Construir com Palavras. Nós sabemos que há famílias que se destrói dia após dia e às vezes a pessoa pergunta então, mas como é que eu vou construir? Há várias maneiras, claro, de construir e uma dessas partes são as nossas palavras. E na verdade esta mensagem não é só para o seu casamento, a sua família, mas é para toda a nossa vida. As nossas palavras são algo muito importante, e antes que eu fale mais, até quero lembrar que nós temos esse livro, Há Poder em Suas Palavras, e você pode arranjar isto ao digital, pode vir aí no nosso site, e também temos as nossas igrejas. É uma coisa tremenda. As nossas palavras são tremendas. Porque pensa bem, como é que Deus criou o mundo? Ele criou com palavras. Ele começou a dizer, luz seja. Ele falou as coisas em existência. Ele falou palavras. Às vezes as pessoas dizem, palavras não fazem nada. Mas palavras têm muito poder. Então nós vemos que Deus criou o mundo com palavras. Então as palavras são alguma coisa. Você pode dizer, mas isto é Deus a falar. Mas todos nós fomos criados à imagem de Deus. E as nossas palavras também têm poder. As nossas palavras fazem coisas acontecer. Nós também vemos, quando nós vemos o ministério de Jesus, quando ele estava aqui na Terra, que ele também usou as palavras. Há o exemplo que um centurião vem ter com ele e diz, olha, tem assim um empregado que está muito doente. E Jesus até diz, olha, eu vou lá, né, eu vou pôr a mão, porque toda a gente queria isso, que Jesus põe a mão, que Jesus tocava, põe a mão. Mas o centurião até entendeu isso. Ele diz, não precisa de vir. Ele diz, diga somente uma palavra. O centurião entendeu a importância da palavra, o poder da palavra. Ele sabia que quando Jesus falava uma palavra, ia acontecer. E nós vemos isto no ministério de Jesus. Quando houve uma tempestade, ele falava à tempestade. Ele falava ao mar. E o mar se acalmava, a tempestade parava. Jesus falava contra demónios, expulsava demónios como? Não com as suas mãos, mas com a palavra. Ele usou palavras. Então, palavras é uma coisa tremenda, tem mesmo poder. E, sabe, palavras também são sementes. Nós vemos em Provérbios 18, 21, fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Diz o quê? Que a morte e a vida. Nós optamos, nós escolhemos quais as palavras que nós vamos usar. Eu posso, com a mesma boca, eu posso falar palavras de vida ou palavras de morte. Por isso que diz morte e a vida, os dois estão no poder da nossa língua, estão no poder das nossas palavras. Então, as nossas palavras têm muita importância. As nossas palavras não são palavras, mas na verdade são como sementes. Que quando nós falamos, isto é lançado no ar, pode-se dizer. E depois começa a produzir uma colheita. E quando nós entendemos esse segredo, isso faz que nós mudamos a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar. Aí vamos usar as nossas palavras para construir a nossa vida, construir o nosso casamento. Sabe, a vida que nós vivemos hoje é resultado do passado.
de palavras que nós falamos, ações que nós fizemos, opções que nós fizemos, tudo que nós vivemos hoje é resultado de coisas que nós fizemos no passado. E uma grande parte disso tem a ver com as nossas palavras. As nossas palavras, ou então palavras que pessoas falaram sobre nós. Uma professora que diz que você nunca vai conseguir, você não tem jeito nenhum, são palavras que uma criança ouve e isso fica no seu coração. E ele começa a viver quase de acordo. Pois eu não consigo, é impossível, a professora diz que eu não vou conseguir, eu não tenho jeito, não vou conseguir. O pior é quando os pais também falam isso para os filhos. Tu não és nada, não consegues fazer isto, é sempre a mesma coisa. A tua irmã sim, o teu irmão sim, mas tu não. Muda lá, isso não está certo, outra vez errada, chumbaste outra vez. Está sempre assim, inconstante, fazer cada coisa. São palavras, quando nós entendemos o poder das palavras, nós já não vamos falar estas palavras de qualquer jeito. Porque essas palavras vão produzir fruto, vão ter uma colheita. E as palavras também têm muito a ver com o que nós pensamos. Sabe, quando Deus criou, como aqui diz, Deus usou palavras. Ele falou, luz seja, haja árvores, haja animais, haja passarinhos, tudo isso. Deus falou isso. Mas ele não apenas falou, ele primeiro imaginou. Ele primeiro tinha estes pensamentos. Então, a nossa imaginação, os nossos pensamentos estão junto com as nossas palavras. Porque Deus não falou, animais esteja, né? Acontece e de repente parece lá um animal e Deus, este é o animal. Não, ele já tinha pensado, ele já sabia, ele já tinha pensado isso, já era de acordo com o pensamento que ele tinha, a imaginação que ele tinha. Então, nós precisamos saber isso. Quando nós falamos, né, muitas vezes nós até falamos os nossos pensamentos. Agora, também pessoas que dizem assim, eu falo tudo o que eu penso. O que eu penso, isto que eu falo. Na verdade, esta pessoa, ele não pensa nada. Ele fala qualquer coisa que lhe vem à mente. Chega um pensamento, ele não pensa nesse pensamento. Ele lança isto de qualquer jeito. Vem-lhe uma ideia à cabeça, ele fala. Ele nem pensa se isto é um pensamento bom, se isto é uma palavra boa, né? Se isto é uma coisa para semear ou não semear. Mesmo sendo uma pessoa que não entenda, não sabe desse segredo, que as nossas palavras são sementes, ou uma pessoa que fala qualquer coisa que lhe vem à cabeça, é uma pessoa tola. Porque, na verdade, ele fala, mas vem este pensamento, quer dizer, muitas vezes são essas pessoas que estão cheias de problemas, porque eles não pensam. Eles não pensam antes de falar. Eles não pensam se este pensamento que vem à cabeça deles se faz sentido, se é verdade ou se é mentira. Não sabe que há poder nas palavras, então será que você quer mesmo falar esta palavra para o seu filho? Você quer mesmo falar esta palavra sobre o seu casamento, sobre a sua família? E esta pessoa também não sabe o poder, né, destrutivo das palavras negativas. Quando uma pessoa fala palavras negativas, isso destrói. E o título é construir com palavras. Quer dizer que nós usamos as palavras ao nosso favor, sabendo que eu falo palavras e essas palavras é para eu depois obter uma colheita como que eu quero ter. Uma outra coisa que nós também vemos, né? Já diz assim, há pessoas que falam qualquer pensamento que lhe vem à cabeça, eles não pensam nem nada, falam tudo. Mas também, a Bíblia também diz assim, de abundância no coração, disso fala a boca. A boca fala do que o coração está cheia. O nosso coração é alguma coisa tremenda. Porque as coisas que nós vamos ouvindo, coisas que nós lemos, coisas que nós enchemos o nosso coração, isso vai entrar no meu coração. Se uma pessoa está sempre a assistir a novelas, está a assistir sempre a ver coisas no Facebook, está a ver lá as coisas lá do Big Brother. É a pessoa que gosta muito de fofocar, esta diz que assim, outra diz que assim, eu também quero saber isso e o que é que aconteceu. Alguém diz, olha, sabe alguma coisa? A pessoa já, o que é que ele diz? Eu quero saber, quero saber. Então a pessoa o quê? A pessoa enche-se com todas estas palavras, imagens, de qualquer jeito. E tudo isso vai entrar no seu coração. Imagina o que é que entra no coração quando está a assistir às novelas. É mentira, é esquemas, é engano, adultério, todo tipo de lixo.
E a pessoa que está assistindo isso, que gosta de assistir isso, né? Uma pessoa que gosta de assistir, ver as coisas no Facebook, esta que disse, depois esta que disse, estas coisas todas, quer saber tudo, está a encher o seu coração com tudo isso, que não são sementes de Deus, mas antes é lixo do mundo. E a boca depois vai falando automaticamente do que o coração está cheio. Isto é uma coisa que acontece automaticamente. É muito fácil entender se você está chateado com uma pessoa. Você até pode dizer, não, eu já não estou chateado com essa pessoa, não, já está tudo bem, já está tudo bem. Mas quando alguém menciona o nome desta pessoa, qual é a primeira coisa que sai da sua boca? Pois, eu sei, pois isso também, pronto, então, tudo isso, e você logo começa a falar contra esta pessoa. Por quê? Porque o seu coração está cheio disso. Está cheio que você não gosta dessa pessoa, que esta pessoa lhe magoou, esta pessoa fez isso mal, todas essas coisas. Então, a boca vai falando quase automaticamente do que o coração está cheia. Por causa disso, nós temos que ter tanto cuidado com o nosso coração. E sabe, isto é um segredo, mas o diabo também sabe esse segredo. E o diabo, ele anda aqui nesta terra, né? Ele, na verdade, ele precisa da nossa boca. Ele quer que você fale os pensamentos, as ideias do diabo. Porque as palavras só se tornam uma semente quando são faladas. E o diabo não tem voz aqui, nesta terra. Ele só tem voz se ele consegue convencer uma pessoa, atacar uma pessoa com pensamentos e esta pessoa começa a falar. No momento que a pessoa começa a falar pensamentos do diabo, ele começa a semear aquilo que o diabo quis semear. Pois, o meu casamento, né? A pessoa está sempre a ver as novelas. E depois vêm as dúvidas, o diabo começa a atacar. Será, pois? Pois o meu marido, a minha esposa, veja lá só. E a pessoa começa com essas ideias assim. Fica tão cheio disso que um dia também começa a dizer, pois, eu não sei, quer dizer, o meu casamento, a minha família, já não sei como é que vai ser. E vê-se tantas coisas, ouve-se tantas coisas. O que é que esta pessoa começa a fazer? Ele encheu o coração com isso, o diabo lança esses pensamentos na cabeça dele e ele fica tão cheio que ele começa a falar nisso. No momento que ele começa a falar isso, essas palavras se tornam uma semente. Quer dizer, é como colocar em ação. Deus criou o mundo assim, ele falou a palavra e aconteceu, foi acontecendo. E quando nós falamos, também as coisas vão acontecer. Então, é um poder tremendo que o diabo quer usar. Então, eu tenho que entender que as minhas palavras é uma coisa tremenda. É alguma coisa tremenda que Deus nos tem dado, o poder de falar, o poder de pensar e de falar tudo. E cada um de nós tem a nossa vontade própria. Deus não nos vai obrigar. Eu tenho que tomar uma decisão. O que é que eu quero na vida? Será que eu quero que as minhas palavras, que eu sou um vaso nas mãos do diabo ou nas mãos de Deus? Se eu só quero ouvir, ver coisas que têm a ver com o mundo, o que é que eu vou falar? Eu vou falar essas coisas todas, então, às vezes sem saber, né? Normalmente a pessoa sem saber, ele está a ser um vaso usado nas mãos do diabo. É esta pessoa que gosta muito de fofoqueiro. Eu gosto de ouvir isso, e depois ele está tão cheio disso, também começa a falar, acrescenta mais uma coisa ou outra, porque provavelmente também isso, também já tem ouvido falar nisso, começa a acrescentar, então ele está a ser o quê? Está a ser um vaso nas mãos do diabo. É isso que o diabo adora. Porque essas palavras vão trazer confusão, vão magoar pessoas, vão dizer mentiras, todas essas coisas, isto é que o diabo quer. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que guardar o nosso coração. Nós vemos em Josué 1:8 um segredo, que é mesmo um segredo. A pessoa quer uma família feliz. A pessoa quer um casamento feliz. Mas nós temos que fazer a nossa parte e aqui está um segredo. Agora, não é ler, pois é verdade, eu acredito nisso, eu tenho que fazer. Se eu não faço, se eu acho que não tem sido tão mal, só estou a ouvir, pronto, 5 novelas por semana, não é assim tão mal, podia ser 20, mas só estou a ouvir 5. O que é que você está a fazer? Você está a construir a sua família? Está a construir o seu casamento? Está a construir lá a vida do seu filho? Ou então, o que é que sai da sua boca?
Então, quando nós lemos a palavra de Deus, temos que ter mesmo essa sensação e saber, isto é Deus a falar para mim, e quando Ele fala, é para me ajudar. Há tanta pessoa que pensa que Deus só fala, né, tem uma lista assim, que diz, isto não está bem, não podes fazer isto, não podes fazer isto. Que a pessoa pensa que os 10 mandamentos é só Deus que diz, não podes fazer isto, nem isto, nem isto, nem isto, todas essas coisas. Mas Deus fala isto para quê? Deus fala isto para nos ajudar. Porque no final da conta, eu faço o que eu quero. Eu tomo a minha decisão. Cada pessoa tem a sua vontade própria, então eu decido o que é que eu quero fazer. Deus não vai obrigar. Mas o que é que Ele faz? Ele mostra-nos, diz, olha, a verdade está aqui. Não te metas nesse caminho. Meta-se nesse caminho. E aqui Ele dá esse segredo que deu a Josué. Ele fala aqui em Josué, que estava, né, num tempo que não era muito fácil. Ele estava para entrar na Terra Prometida, Moisés tinha morrido, então lá estava ele, então era difícil para ele. Como é que ele ia vencer, como é que ele ia fazer isso? E Deus lhe deu esse segredo. Ele diz assim, não se aparta da tua boca o livro desta lei. Fala só o que a Bíblia diz, o que Deus fala. Depois ele diz, antes medita nele, medita na palavra de Deus, dia e noite, para que então tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então Deus diz, na verdade, aqui 3 coisas. Em primeiro lugar, Ele diz assim, medita na palavra. Enche o teu coração com a palavra de Deus. Enche o seu coração com as coisas de Deus. A primeira coisa, começa no nosso coração. Nós temos que encher o nosso coração com as coisas de Deus. Aquilo que Deus pede, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus gosta, coisas que são boas, coisas que são bíblicas, coisas que são de Deus, que é Deus a falar. Quando enchemos isso no nosso coração, então Deus também diz para nós falarmos então de acordo com isso. Mas quando o coração está cheio, é quase automaticamente que isso também nós começamos a falar. Mas, ao outro lado, às vezes também temos que tomar essa decisão, porque às vezes é difícil falar certas coisas, porque pensamos, então, porque às vezes a pessoa diz, mas eu não posso dizer isso, então eu não vou mentir. Quer dizer, o meu filho é mesmo uma confusão, quer dizer, lá na escola que é um desastre. Então, por que é que eu vou falar outra coisa? Eu estou a falar a verdade. Você está a falar o tempo de agora. Mas quando você entenda que as suas palavras são sementes, então você vai falando de propósito, de acordo com a palavra de Deus, então vai semeando o futuro do seu filho. Então você não está a mentir, você está a falar o que Deus diz. Deus diz que ele é um sucesso, você vai falar, ele é um sucesso. Ele consegue todas as coisas, Deus está com ele, porque ele está no caminho de Deus. E você vai falando isso, semeando. Então, isso depois vai acontecendo. Não num dia, porque tudo é como a semente que vai crescendo, mas vai acontecer. Depois Deus diz mais o quê? Primeiro, o coração, enche o coração com a palavra de Deus. Segundo lugar, então, fala de acordo com a palavra de Deus. Mesmo quando nós ainda não vemos, começa já a falar. O meu casamento é unida, cheio de amor, a minha família é unida, todos nós estamos a servir a Deus. Você vai falando isso. Aliás, nesse livro, A Poder em Suas Palavras, há um capítulo que se chama Práticas. E aqui fala como é que a pessoa, então, vai semeando esses versículos. Diz, por exemplo, né, quando temos o versículo de 2 Coríntios 10, diz assim, andando na carne, não militamos segundo a carne. Entretanto, a pessoa começa a falar isto, diz assim, eu não milito segundo a carne, eu uso as armas espirituais, eu não luto na carne, segundo os métodos desse mundo, eu uso as armas espirituais, eu uso a arma do amor que nunca falha. Então, a pessoa começa a falar esses versículos para si mesmo, isto é o semear. Depois, a terceira parte, Deus diz, para que então ter o cuidado de fazer conforme a tudo. Temos que encher o coração, temos que falar a palavra de acordo, depois temos que fazer. E há pessoas, certas pessoas que ouvem tudo, concordam, acham uma ótima ideia, mas depois não fazem. Se eu não faço, nada valeu. Eu tenho que fazer, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus é agir, né? Como que agir no caminho de Deus, é estar no caminho de Deus, onde Deus está com a sua bênção. Sabe, Deus quer abençoar, Deus quer curar, Deus quer libertar, mas nós temos que fazer as coisas à maneira de Deus, porque Deus só vai estar lá
quando eu faço a maneira de Deus. Então a pessoa diz, eu não sei porquê. Quer dizer, eu estou a falar a coisa certa, eu estou a semear a palavra, nada está a acontecer. Então, mas você está a encher o seu coração com a palavra de Deus? Ai, não, eu não tenho tempo para isso, porque tem muitas coisas, outras coisas para fazer, outras coisas para ver. Então, não tenho tempo para isso, mas a outra parte eu faço. Temos de fazer tudo. Até diz, de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Quanto mais eu faço a palavra de Deus, mais resultado eu vou ver. Quanto eu mais faço, mais colheita bom que eu vou ver. Então, no final da conta, está sempre nas minhas mãos. Está sempre nas minhas mãos. Então, como fazer, então, quando a pessoa olha para a sua vida? Estamos a construir com palavras. Nós também, né, quando nós olhamos para a nossa vida e olhamos para aquilo que nós normalmente falamos, temos falado muitas palavras, na verdade, palavras de morte, palavras negativas. Então, o que é que a pessoa faz isso? Porque já foi falado. Então, temos que arrancar todas essas palavras de morte em nome de Jesus. E em nome de Jesus, toda a joelha tem que se dobrar, então, fica quebrada. Já não existe mais, não vai produzir fruto. E depois, em segundo lugar, você então vai fazer a palavra de Deus. Enche o seu coração com a palavra de Deus, depois fala então a palavra de Deus e começa a viver de acordo, como que já tem. Tá bem? Entretanto, vamos agora ouvir uma música que diz a tua palavra. A tua palavra transforma as nossas vidas. E isto tem tudo a ver com esta mensagem. Vamos então ouvir esta música. Tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontraram. É uma rocha, é o escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Inclina os ouvidos e preste atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Quero agora falar um pouco sobre a salvação. Sabe, você talvez é uma pessoa que vive muito sozinha. O seu sofrimento, na verdade, é a solução. A solução não. O seu problema, na verdade, é a solidão. Você está sozinha, pensa que ninguém quer saber de si. E sabe, antes que eu fale mais sobre isso, eu quero mostrar um clipe que fala sobre a solidão. Vamos ver esse clipe. Одиночество. Это чувство тебе знакомо? Возможно, ты думаешь, что тебя никто не понимает. Задаешься вопросом: какой смысл жизни? Постой, не выключай, я хочу тебе кое-что сказать. Есть некто, кто полюбил тебя еще до того, как ты родился. Он видел, как ты растешь, и знает все, к чему ты стремился. Каждый раз, когда ты падал, он поднимал тебя. Хотя ты думал, это я, а потом ты плачешь и просишь: если ты есть, спаси меня. И вот он в твое сердце стучится опять. Дай ему войти,
ведь Он здесь сегодня, чтобы ты мог Его принять. Иисус. Glória a Deus. Deus te conhece, Ele sabe a situação da sua vida. Se você quer dar a sua vida a Jesus, em convidar Jesus para entrar na sua vida, então eu convido você para fazer esta oração. Feche os seus olhos e diga assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu pequei, eu falhei, eu peço perdão, eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Eu também quero aproveitar para orar para todas as pessoas que mandaram pedidos de oração. Sabe, você talvez tem este problema, que está sozinha e pede a Deus ajuda. Já entregou a vida a Jesus, mas ainda está com problemas, ou outros problemas na família, no casamento, com filhos, doença. Sabe, para Deus nada é impossível. Deus é mesmo maravilhoso, Ele quer te ajudar. Então agora mesmo eu quero já orar para si. Então se este é o seu problema, ponha a sua mão no peito, eu vou orar. Peça agora, Espírito Santo, que tu derrames a tua unção, o teu poder sobrenatural sobre todas essas pessoas. Em nome de Jesus, Ele destrói toda a obra do diabo. Eu peço, Espírito Santo, que tu entres com o teu amor, com a tua alegria, e que tu destróis toda a obra do diabo. E que declara agora para essas pessoas todas que seja feliz, que tenha encontro contigo e que tudo vai mudar para melhor. Amém e amém. Glória a Deus. E vamos assim acabar este programa. Basta crer, porque no final da conta eu já venci e tu também já venceste. Vemo-nos mais tarde. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz.